No vídeo anterior, eu falei sobre 7 passos como dicas para você ingressar na carreira de tecnologia. No vídeo de hoje, eu vou me aprofundar em um desses passos que é o Plano de Desenvolvimento Individual, o famoso PDI. Para você que é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Thiago Jatobá. Eu tenho mais de 14 anos de experiência trabalhando com tecnologia, mais precisamente com dados. Vamos lá garantir o sucesso da implementação do seu PDI. Na tela aqui, eu trouxe 4 entidades, 4 personagens extremamente importantes dentro do contexto da implementação do seu PDI. Começando por você. Você é o personagem mais importante dentro do seu PDI. E aí algumas pessoas podem estar ouvindo agora eu falar isso e brincar. Cara, óbvio, né? Eu sou o maior interessado. E é isso aí. Por que eu falo isso? Pode ser que o seu gestor não leve a sério essa questão do PDI. Pode ser que a sua empresa também não. Então busque. O accountable é seu, né? A responsabilidade é sua. Você é o principal executor. Por isso, inclusive, que eu coloquei aqui esses 2 tópicos direcionados para você, né? Na sequência, a gente vai falar sobre o gestor, o papel e a responsabilidade do gestor dentro do contexto do PDI, do time e da empresa. Legal. Partindo aqui já um pouco para o detalhamento, eu montei esse material especificamente para a gente poder falar um pouco aqui. Eu vou começar falando sobre você, né? Qual que é a importância do seu papel dentro da questão do PDI. Para começar, vamos falar sobre você precisa definir uma metodologia para você começar a implantar o seu PDI. Eu gosto de 2, tá? Existem algumas outras, mas eu sempre trabalho começando por aqui. O modelo 70-20-10 e análise SWOT. O que o modelo 70-20-10 defende, tá? Basicamente o tempo, né, o seu tempo ali de trabalho, o seu tempo de desenvolvimento dentro do seu PDI, ele é dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o aprendizado na prática, a experiência no dia a dia de atividades que você execute, obviamente ali dentro da sua sprint, dentro da sua iniciativa e por aí vai, tá? Então, 70% do que você vai aprender tem que ser orientado à execução do dia a dia. E aí um ponto interessante aqui. O que eu gosto de fazer dentro desse contexto da metodologia 70-20-10? Eu olho para a arquitetura, né? Hoje a gente tem aqui uma arquitetura, no meu contexto do meu trabalho atual, de um desenho, um C4 ali implementado. E aí esse desenho dessa arquitetura, eu sento com cada um do time e começo a mapear os pontos fortes, os pontos fracos, né? Para poder implementar um resultado a ser alcançado e aí começar a direcionar, inclusive, atividades para esses integrantes de acordo com esses gaps. Então eu adoro fazer isso, eu acho que eu já vi funcionando na prática e funciona muito bem. Na sequência tem os 20% que são atividades ali entre o time e aí é um desenvolvimento, um aprendizado aqui, como está escrito no texto, social. É a interação que você vai ter com os seus colegas. Boa. Último tópico dentro da metodologia 70-20-10 é o aprendizado formal. É você basicamente buscar ali conhecimento através de treinamentos e cursos. Na sequência, dentro de metodologias, eu curto a parte do SWOT, porque o SWOT ele defende ali você conhecer as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. É extremamente importante você olhar para essas 4 possibilidades e fazer uma autoavaliação para poder encaixar, inclusive com o modelo 70-20-10. E basicamente cada tópico vai olhar, por exemplo, primeiro, força, identificar quais são as suas principais competências e os seus pontos fortes. Cada um, no final do dia, de acordo com a sua vida, vai ter pontos específicos ali que é forte. Alguns escuta ativa, outros oratória, outros passaram, por exemplo, tá no início da carreira por algum curso técnico e já teve ali uma certa identificação com alguma disciplina. Sempre alguém vai ter algum ponto forte e a ideia é que você olhe para esse ponto forte para você continuar trabalhando ele em evoluir e aí, inclusive, como possibilidade de apoiar os seus colegas ali de time. Fraquezas. Todo mundo tem fraquezas, obviamente, mapeie as suas e aí pode ser de acordo com os seus hard skills, seus soft skills, de acordo com a visão do seu gestor e trabalhe dentro do PDI também. Oportunidades é basicamente o que você entende de crescimento e desenvolvimento, né? Então,
Então, é uma oportunidade que você vê pautado nos seus desafios, pautado nos seus objetivos como indivíduo, com o que te motiva, você mapeia para que você comece a buscar dentro dessa execução do seu PDI. Ameaças, para mim, está muito pautada ali a questão de possíveis obstáculos que você venha a encontrar para o seu desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo, inclusive, que aconteceu na prática. Eu vi pessoas do meu time passando por dificuldades nesse aspecto, que é a questão da escuta ativa. Cada vez mais, assim, a gente acaba que, naturalmente, tem diminuído a escuta ativa das pessoas, é sempre um querendo sobrepor o outro, mas dentro desse contexto da escuta ativa, tiveram ali situações de integrantes não ter, e isso acabar gerando um incômodo nos outros integrantes do time. E aí eu fui captando isso, fui entendendo, fui trazendo os exemplos junto com a pessoa, e aí trabalhando uma evolução dentro da escuta ativa. E aí note, você precisa integrar aquele time para que você consiga ter um dos pilares, que é a questão do time dentro do seu processo de desenvolvimento. Ninguém faz nada sozinho, tá? Então, essa daqui é uma dica, é um exemplo aqui que eu trago para vocês, tá? Os objetivos, qual outra dica que eu dou aqui já seguindo a sequência? Não precisa ser a longo prazo, nada de 5 anos, 3 anos, 1 ano. A ideia é que você tenha objetivos curtos e você consiga alcançá-los. E aí, óbvio que isso gera até estímulo para você continuar se conhecendo, se desenvolvendo e aí começar a expandir o nível de complexidade ali dos seus objetivos. O PDI é seu, né? Já falei e reforço aqui. Você é o maior interessado, então busque. Na sequência, caso o seu gestor ele não implemente o PDI ali como desenvolvimento para o time, acompanhamento e até de alinhamento, feedback com os one-on-ones, é extremamente importante que você cobre. Caso ele não faça por algum motivo, pelo menos você busque entender. Boa, seguindo o próximo tópico aqui, é o gestor. E aí um ponto legal aqui sobre essa questão de gestor, tá? Desde o início ali, quando eu tive a oportunidade de começar a fazer gestão de pessoas, eu entendi um ponto muito importante, que é a questão da cultura e do time, né, que é o tópico 2 aqui. Falando sobre o primeiro, cultura. A cultura ela vem do ato de cultivar, né? Imagina que você vai estar lidando com pressão, você vai estar lidando com resultados, né, com metas agressivas, você vai estar lidando com diversos níveis de complexidade e que envolvem muito ali estresse, e você ainda tem um time, vamos dizer assim, desunido, um time que não se ajuda, um time que um fica falando mal do outro, um time que, sei lá, puxa o tapete um do outro. Parece que não existe, mas eu já vi em alguns cenários. É muito ruim trabalhar dentro desse contexto. Com certeza o seu nível de ansiedade ali, ele vai ser elevado por conta desse aspecto. E aí é papel do gestor garantir uma cultura leve. Eu penso muito nisso, tá? Isso não quer dizer que não vai ter cobrança, que não vai ter metas agressivas, que não vão existir qualquer tipo de ação em prol de alcançar os resultados, que é um pouco do que eu vou falar, do porquê empresas existem aqui na sequência, mas tem que ser leve, né? Então, o gestor ele tem esse papel de ou garantir que a cultura da empresa esteja no dia a dia ali dos integrantes do time, ou, né, pegar essa cultura, talvez ali até se aprofundar um pouco mais nela e começar a desenvolver talvez características específicas do seu time, porque no final do dia a cultura fala como a empresa se move e as pessoas fazem acontecer, tá? Então é um outro ponto importante aqui. E aí na sequência, sobre o time, eu gosto de falar isso toda hora, eu fico repetindo, ninguém faz nada sozinho, e o time é o bem mais precioso que existe para um gestor. Então é importante que o gestor ele cuide, ele cultive, né? Ele entenda ali os motivadores de cada um, inclusive tem aqui os motivadores, que é o 5º tópico, e garanta o direcionamento, o propósito, inclusive falando na sequência que, para mim, como pessoa, como funcionário, é extremamente frustrante trabalhar sem um propósito. Então, eu falo muito sobre essa questão e cada um tem o seu propósito, tá? Cada um tem a sua missão ali e, óbvio, tem a missão em comum, a missão da empresa, o propósito da empresa, e isso tem total sinergia
com o seu plano de desenvolvimento. Implementar o PDI, obviamente, né? Gestores, por favor, garantam um PDI do seu time, garanta essa proximidade, porque eu garanto que os resultados eles vão ser muito bons. E aí, voltando, né, um pouco do que eu falei anteriormente, os motivadores, cada um tem o seu, tá? A história de cada um é diferente, ninguém tem a mesma história, e o que move ali, o que movimenta as pessoas, quais são os motivadores, é importante que o gestor entenda. E aí um ponto interessante, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que está no início da carreira, e dentro da carreira Y, já de largada, por mais que ela seja júnior, ela ou ele, quer na carreira Y seguir gestão. Faz sentido ficar empurrando uma cacetada de atividades técnicas, muito operacionais para essa pessoa? Pô, talvez pega essa pessoa, entende oportunidades, coloca num contexto onde ela consegue desempenhar uma oratória melhor, comece a experimentar alguns pontos, e não que a pessoa não tenha que se desenvolver tecnicamente em alguns aspectos, mas eu penso sempre que tem que ser algo que não doa. Não pode doer, não pode gerar um incômodo, porque senão a pessoa acaba saindo, vai para outra empresa e por aí vai. Beleza? Próximo ponto aqui é a gente falar sobre trabalho em equipe, baixa performance, ponto de atenção. Eu coloquei desse jeito aqui para não colocar em outras palavras, mas eu vou explicar para você. Imagina que você tem um time extremamente coeso, funcionando bem, acertando as atividades dentro da sprint, o planejamento, a qualidade das entregas em ambiente de produção, com uma interface muito boa com o time de negócio, o time de produto, enfim, todos os pontos ali de mecânica de funcionamento do time funcionando, joia, legal. Vem uma pessoa, integra aquele time e começa a descalibrar alguns pontos. É importante que o gestor acompanhe, execute o mapeamento, consiga coletar feedbacks, porque essa pessoa ela precisa ser trabalhada para melhor encaixar dentro desse contexto desse time. Caso não aconteça, essa pessoa ela tem que ser retirada desse time, porque o bem maior é a squad, é o time, é a tribo. Boa? Basicamente é isso nesse tópico. E aí, por fim, acaba sendo uma falha até pela questão da correria, da quantidade de cobranças no dia a dia ali dessas pessoas, desses gestores, é o ponto de reconhecer as conquistas e comemorar os resultados. Isso é extremamente importante. Eu penso que cada entrega, cada desafio é como se fosse uma corrida de Fórmula 1, onde você chega em primeiro lugar, e eu fico imaginando, pô, cheguei em primeiro lugar, o cara sai correndo, entra no box e vai embora. Não faz sentido. Tem a comemoração, e é importante que a gente comemore as nossas conquistas, as nossas vitórias, e o gestor ele tem um papel importantíssimo nisso. Na sequência aqui, a gente tem o time. E aí, qual que é o ponto do time? Por que eu coloquei aqui também, tá? A questão da colaboração e do aprendizado dentro do PDI é um dos pontos mais importantes que existem no dia a dia. Você não vai trabalhar, na maioria das vezes, com o seu gestor direto, tá? Atividade e tudo mais. Você vai ter pares ali dentro do seu time, que inclusive vão compartilhar da responsabilidade de determinadas entregas, e aí são essas pessoas que vão estar no dia a dia. Então, para o time, é extremamente importante essa colaboração e o aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que um determinado integrante do time tenha um nível bom de proficiência em um determinado conhecimento, e isso seja, por exemplo, um link de coisa que você quer desenvolver. Busque essa pessoa para ela poder ser um suporte para você dentro desse contexto. Inclusive, é um pouco do tópico que está na sequência aqui, o suporte da importância que os integrantes daquele time têm dentro do PDI dos seus pares. Beleza? Um outro ponto legal aqui de se falar é a questão do feedback da avaliação. Dentro do dia a dia, é quase em tempo real você poder coletar feedbacks e avaliações do seu time. Obviamente, de uma maneira muito respeitosa e construtiva. Isso é importante também de se falar. Um outro ponto que eu vejo aqui também que é interessante é a gente pensar pessoas dentro daquele time, da empresa que você admira. Para você começar a observar e coletar o melhor que aquela pessoa tenha a te oferecer e que isso sirva de certa forma de aprendizado por observar aquela pessoa. Eu tive a sorte de ter muitos bons gestores ao longo da minha carreira e eu confesso que eu aprendi muito. Muito do que eu sou hoje eu aprendi por esse espelhamento ali dos meus gestores. Por fim, ninguém faz nada sozinho, né? Então um time coeso, um time bem azeitado ali, trabalhando de maneira integrada, juntos, quando um tem dificuldade, o outro entra para ajudar. É isso que é a importância do time dentro do seu contexto de PDI. Por fim, e aí falando um pouquinho aqui
sobre a empresa, toda empresa ela nasce com um propósito, tirando ONGs e algumas outras instituições aí, em lucrar, né? É ter receita e por aí vai. Então, tenha isso em mente, tá? Vou pular aqui para o primeiro tópico, que é a questão da implementação da cultura, que está muito atrelado ao que eu falei anteriormente aqui. E toda empresa, pelo menos as grandes empresas, as grandes companhias, elas possuem uma cultura muito forte, porque de fato é isso que faz as coisas andarem, né? São as pessoas, a cultura está atrelada diretamente às pessoas, e isso é o que vai movimentar, inclusive, a velocidade empregada em entender um problema, né? Ter um problema, entender um problema e resolver aquele problema, beleza? Metas, voltando lá à questão da lucratividade, da receita, da saúde financeira da sua empresa. Toda empresa, ela vai ter metas, ela vai ter OKRs, ela vai ter ali objetivos a serem alcançados, e é importante que você compreenda. Tem muita gente que, sei lá, está no nível especialista, sênior, gerente, e aí você pergunta, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o quanto a sua empresa pretende crescer à base de clientes ativos? Quais foram os resultados alcançados no mês anterior? De receita, de NPS, enfim. Muitas pessoas não sabem, é um negócio que eu não consigo entender, né? No seu PDI, inclusive, coloca lá uma seção para você decorrer sobre as metas da empresa, decorrer os resultados da empresa, quais são os objetivos da empresa. Eu te garanto que isso vai, inclusive linkado lá à questão dos motivadores, te dar uma clareza monstruosa do que você tem que fazer, inclusive até aumenta a colaboração entre o time. É um pegando e cobrando o outro, obviamente, de maneira muito saudável, a executar ali um caminho específico, né? E aí, baseado nisso, obviamente, já na sequência aqui, tem uma estratégia muito adequada ao que você busca como desenvolvimento e as metas da empresa. Eu gosto muito, inclusive, de fazer isso, tá? Para mim, esses resultados da empresa, as metas e tudo mais, ele em conjunto com o que o time está tocando, vai direcionar uma estratégia e caminhos. Acompanhe os resultados. No final do dia ali é extremamente importante você saber os resultados ali do que está acontecendo na sua empresa, principalmente se você for uma pessoa de um time de dados. E, por fim, a questão do reconhecimento, né? Então, é uma sequência para mim ali de gestor do seu PDI cobrar esse reconhecimento. Beleza? Pessoal, é isso. O que eu tinha para falar para vocês hoje sobre PDI. Basicamente aqui eu decorri os principais pontos que eu entendo serem importantes para a boa execução de um PDI, para a parte principalmente de planejamento, execução e acompanhamento. Espero poder ter ajudado vocês. Caso você não seja inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva. Se você for gestor ou se você estiver montando o seu PDI, deixe um comentário aqui, vamos interagir ali pelo chat. Vai ser muito legal poder ter um pouco de perspectiva aí do como vocês estão elaborando os seus PDIs. Você, gestor, se você executa, por exemplo, algum método diferente desse que eu decorri aqui, então fiquem à vontade para deixar comentário, responderei todos. Agradeço muito se você assistiu o vídeo até aqui no final e espero te ver no próximo vídeo.